Deus em Cristo seja louvado para todo sempre. A Igreja de Jesus Cristo que vai me ouvir neste momento, digam amém. Só diga amém se você for Igreja de Jesus Cristo. Porque quem não for Igreja de Jesus Cristo não diz amém para nossas mensagens. Então, irmãos, esta é mais uma mensagem do atalaia que Deus levantou no século XXI, no terceiro milênio. Este atalaia de Deus não foi levantado para fundar mais um sistema religioso na terra. Este atalaia foi levantado por Deus para pregar a verdade das Escrituras sem acrescentar e sem diminuir nem um tio e nem um cedilho. O atalaia de Deus só vai até onde as Escrituras vai. Quando as Escrituras param, o atalaia de Deus para também. Irmãos, em Cristo Jesus, os sistemas religiosos da terra é uma vergonha para Deus. Os sistemas religiosos da terra estão dando prejuízo para Deus aqui na terra. Quando os sistemas religiosos da terra fecharem as suas portas, vai ser uma honra para Deus. Vocês talvez digam, e se os sistemas religiosos da terra estão dando prejuízo para Deus? E por que Deus ainda não fechou os sistemas religiosos da terra? Para tudo Deus tem um tempo determinado. O tempo de Deus fechar os sistemas religiosos da terra vai chegar em breve. Nós vamos ler uma passagem das Escrituras que se encontra no primeiro livro dos Reis, capítulo 22, versículo 1 a 28. Neste livro dos Reis, conta uma história que aconteceu naquele tempo dos reis. Agora, em 2022, se repete a mesma história. Naquele tempo se apresentou-se, na presença do rei de Israel, 400 profetas, com o mesmo espírito para profetizar para o rei de Israel. Coisas que Deus não tinha mandado profetizar. Então, o rei de Israel ajuntou os profetas, cerca de 400 homens, todos eram profetas. O rei perguntou-lhes para os profetas: irei eu à peleja contra Ramote Gileade ou deixarei de ir? Responderam os homens, ou seja, os profetas: sobe, porque o Senhor a entregará o rei nas tuas mãos. Josafá disse para o rei: não tem aqui nenhum profeta do Senhor a qual nós podemos consultar? Então o rei respondeu para Josafá: tem um homem por quem nós podemos consultar o Senhor. Micaías é um profeta que nós podemos consultar o Senhor, mas eu odeio este homem porque ele não profetiza coisa boa de mim, só profetiza o mal a meu respeito. Josafá repreendeu o rei e disse: não diga assim, rei, com o profeta de Deus. Então o rei de Israel chamou um eunuco e disse: traze-me depressa Micaías. Ora, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, vestidos de seus trajes reais, estavam assentados cada um no seu trono, na praça da entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam, dizendo deles: isso é diante do rei de Israel e do rei de Judá. E Zedequias fez para si um chifre de ferro e disse: assim diz o Senhor, com este chifre de ferro ferirás os sírios, até que sejam consumidos. Do mesmo modo, também profetizavam todos os profetas do rei de Israel, dizendo: sobe, ó rei, a Ramote Gileade, e serás bem sucedido, porque o Senhor entregará nas mãos do rei. O mensageiro que foi chamar Micaías falou para ele, dizendo: eis que as palavras dos profetas foram todos favoráveis ao rei.
Seja, pois, as tuas palavras também, como a de todos eles, e fala o que é bom. Micaías, porém, disse: vive o Senhor, que o que o Senhor me falar, ou seja, o que o Senhor me disser, isso falarei para o rei. Quando Micaías chegou na presença do rei de Israel, o rei lhe perguntou: iremos à batalha ou deixaremos de ir? Respondeu-lhes Micaías: sobe e serás bem-sucedido, porque o Senhor a entregarás nas mãos do rei. O rei lhes disse: quantas vezes hei de conjurar-te que não me fale senão a verdade em nome do Senhor? Então disse Micaías ao rei: vi todo Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm senhor, tornem cada um para a sua casa. Disse o rei de Israel a Josafá: não disse eu que ele não profetiza o bem a meu respeito, só profetiza o mal? Micaías prosseguiu e disse: ouve, pois, todo Israel a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado no trono e todo o exército celestial em pé junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor perguntou: quem induzirá Acabe a subir para que caia em Ramote Gileade? Um respondeu de um modo, outro respondeu de outro modo. Então saiu um espírito e apresentou-se diante do Senhor e disse: eu induzirei o rei a que suba para a batalha e morra lá. E o Senhor lhe perguntou: de que modo tu induzirás o rei a que suba para a batalha? Respondeu ele: eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Ao que? Disse o Senhor: tu induzirás e prevalecerás? Sai, fazes assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas. O Senhor é quem fala o mal a respeito de ti. Ao terminar de falar estas palavras, Zedequias chegou perto de Micaías e feriu na sua face e disse: por onde passou o Espírito do Senhor que não falou comigo e foi falar contigo? Respondeu Micaías: eis que tu o verás naquele dia, quando tu tentas te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai Micaías e torna a levá-lo à prisão. Leva à presença do governador da cidade e a Joás, filho do rei, dizendo-lhes: assim diz o rei, metei este homem na prisão e sustentai de pão e água até que eu venha, ou seja, até que eu volte em paz. Replicou-lhe, pois, Micaías para o rei de Israel: se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: ouvi, povos todos, que estão a me ouvir. Irmãos, em Cristo Jesus, 400 profetas disseram para o rei que podia ir, que ele venceria a batalha, que o rei já estaria nas mãos deles. 400 profetas de Baal, todos profetas mentirosos. Um espírito mentiroso enganou todos os profetas do rei de Israel. Induziu o rei a que fosse para a batalha, ou seja, para a guerra, que seria bem sucedido. O rei acreditou nos seus profetas, foi para a guerra e morreu na guerra. E todo Israel foi disperso, conforme a palavra do profeta de Deus, Micaías. Irmãos, vejam o poder que tem as palavras de um profeta de Deus aqui na terra. Fala e tudo o que ele fala em nome de Deus, ou seja, em nome do Deus vivo, se cumpre. Foi as palavras de um profeta
contra as palavras de 400 profetas do rei Acabe. Irmãos, os falsos profetas também profetizam usando o nome de Deus. Eles também dizem, assim diz o Senhor. Nenhuma profecia de um falso profeta se cumpre, porque quem falou na boca deles não foi o Deus vivo, foi um espírito mentiroso para lhes enganar. Um espírito mentiroso conseguiu enganar 400 profetas do rei e milhares de pessoas que acreditaram nos falsos profetas de Baal. Se eu perguntasse para os irmãos e ouvintes, na nossa era cristã aconteceu alguma coisa parecida ou igual da que aconteceu no tempo do rei de Israel? Na nossa era cristã se levantou falsos profetas para profetizar para um candidato a presidente da República. E aconteceu o mesmo que aconteceu no tempo do rei de Israel. Profetizaram e nada se cumpriu, porque estavam todos profetizando pelo espírito mentiroso. O mesmo espírito que estava nos profetas de Acabe, estavam também nos profetas que profetizaram para o rei Bolsonaro. Todos os profetas que profetizaram para o rei Bolsonaro em 2022 eram os mesmos profetas que profetizaram para o rei Acabe, rei de Israel. O apóstolo Paulo disse que os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, mas sim um Deus de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então, os espíritos dos profetas de Deus estão sujeitos aos profetas de Deus. Os espíritos dos falsos profetas também estão sujeitos aos falsos profetas para profetizarem mentiras. Nós vemos no ano de 2022 se repetir as mesmas profecias do tempo do rei Acabe, rei de Israel. Em 2022 se levantou uma piracema de falsos profetas. No tempo do rei Acabe foram 400 profetas. Agora em 2022 talvez tenha passado de 1000 profetas falsos para profetizar para o rei Bolsonaro que ele ganharia as eleições. Mais de 90% dos evangélicos do Brasil foram usados pelo espírito mentiroso para profetizar que o rei Bolsonaro não perdia esta guerra, ou seja, não perdia essas eleições para Lula. O rei Bolsonaro estava convicto que os seus profetas eram todos profetas de Deus, jamais eles iriam mentir. E profeta de Deus que profetiza se cumpre. Assim acreditava Bolsonaro, que os profetas dele, tudo era profeta de Deus. E todos eram profetas mentirosos, falsos, profetizando através de um espírito mentiroso. Nenhuma profecia de um profeta de Deus deixou de se cumprir aqui na terra. Todas as profecias dos profetas de Deus se cumpriram aqui na terra. Vejam o que respondeu o profeta de Deus para o rei Acabe, rei de Israel, quando ele disse: prendam este homem e sustentai de pão e água até que eu volte em paz. O profeta de Deus respondeu para o rei Acabe: se tu voltar em paz, eu não sou profeta de Deus. O profeta de Deus tinha real certeza que tudo o que ele tinha dito para o rei Acabe era Deus que tinha falado na sua boca para o rei de Israel. Nunca na história das Escrituras um profeta de Deus foi enganado por um espírito mentiroso aqui na terra. Quem não lembra da história de Elias e os profetas de Baal? Elias não se intimidou com os profetas de Baal por ser muitos, mas desafiou os profetas de Baal, arriscando a sua própria vida. Os profetas de Baal tinham tanta certeza que o Deus deles era um Deus em que eles apostaram a própria vida
como Baal era Deus que respondia às suas orações. Depois do negócio fechado, Elias disse para os profetas de Baal: como vocês são muitos, vamos começar a pedir o vosso Deus. Começaram pela manhã e foram até o meio-dia e nada de resposta. Então, completando-se o tempo que Elias tinha programado, meio-dia. Se não houvesse resposta, era para eles parar as orações e as súplicas. Meio-dia, Elias zombava de Baal e dizia para os dormindo ou ocupado em algum negócio. Então, vem o tempo e Elias se aproxima dos profetas de Baal e diz: tirai o vosso altar, que eu vou levantar o meu altar. Tiraram o altar de Baal e Elias levantou o seu altar para fazer a sua oração ao seu Deus. Elias fez o altar e mandou fazer um rego, ou seja, umas valas ao redor do altar. E mandou jogar muita água em redor do altar. Mandou botar uma vez, mandou botar uma segunda vez. Ficou tudo bem molhado, que era impossível aquele altar pegar fogo. Isso era impossível para os profetas de Baal, que clamaram meio-dia e não houve resposta do seu Deus. O negócio que Elias tinha feito com os profetas de Baal era o seguinte: o Deus que responder com fogo, este é o Deus verdadeiro. Os profetas de Baal clamaram da manhã até o meio-dia, e o Deus deles não respondeu com fogo. Os profetas de Baal com certeza zombaram de Elias, dizendo: o nosso altar não queimou com fogo, então este altar de Elias também não vai queimar com fogo, por ter tanta água ao seu redor ou ao redor dele. Depois do altar pronto, Elias não orou nem 5 minutos. E Deus respondeu com fogo e consumiu o altar. Nós lemos nas Escrituras que o nosso Deus é um fogo consumidor. Acabamos de ouvir 2 histórias de 2 profetas de Deus, Elias e Micaías. Irmãos, em Cristo Jesus, nós estamos vendo na terra todas as profecias dos profetas de Deus se cumprindo na terra. Uma das profecias que mais se cumpre no século XXI, no terceiro milênio, é as profecias de Paulo, as profecias de Pedro, a profecia de Judas. Veja a profecia de Judas, capítulo 1, versículo 3 a 25. Veja a profecia de Pedro, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 22. Profecia de Paulo, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 a 12. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. Paulo profetizava para tempos futuros, tempos bem longínquos, que é os tempos que nós estamos hoje. Tempos este que tem se cumprido no século XXI, no terceiro milênio. O mesmo Espírito que falava com Paulo era o mesmo Espírito que falava com Micaías e com Elias. Este é o Espírito do Deus vivo. Vejam o Espírito que falava na boca de Paulo. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé e dando ouvido a espíritos enganadores da doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm a sua própria consciência cauterizada. Conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos no seu reino e na sua vida. Prega a palavra em insta-tempo, fora de tempo,
admoesta, repreende e exorta com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que os homens não suportarão a sã doutrina, do grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres os seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas. Irmão, em Cristo Jesus, o Deus deste século tem cegado os entendimentos dos religiosos da terra, para eles não ver e nem ouvir os ensinamentos de Jesus Cristo e dos seus apóstolos. Uma das profecias que já se cumpriu há muitos anos foi a profecia de Pedro, da sua segunda carta, capítulo 2, versículo 1 a 21. Pedro profetizava para os finais dos tempos. Todas essas profecias começou a se cumprir dos anos 1517 para cá, depois da reforma protestante feita por Martinho Lutero. Martinho Lutero abriu a porta para que se desse início aos finais dos tempos e as profecias dos apóstolos de Jesus Cristo se cumpriu-se na terra. O protestantismo criou muitas doutrinas que nem Jesus Cristo e nem seus apóstolos nunca fizeram nem menção de pregar. Veja, uma das doutrinas criadas pelos protestantes, que Jesus Cristo e seus apóstolos nunca ensinaram para ninguém aqui na terra. A doutrina do dízimo, obrigatório para não roubar a Deus. A doutrina do dízimo, criada pelos protestantes, anula o sacrifício de Jesus Cristo na dura cruz do Calvário, sem sombra de dúvida e sem questionamento. Uma das coisas que mais Jesus Cristo reclamou dos religiosos no seu tempo foi a hipocrisia deles. É muita hipocrisia por parte dos protestantes falar tanto no nome de Jesus Cristo e não aceitar os seus ensinamentos e doutrinas. Os religiosos da terra falam muito no nome de Jesus, mas falam da boca para fora. Os seus corações estão longe de Jesus Cristo. Ensinam para os seus fiéis doutrinas e preceitos dos homens, criadas por eles próprios. Louvam a Deus com os lábios, mas os seus corações estão longe de Deus. Veja o que Jesus Cristo falou em Mateus, capítulo 15, versículos 6 a 20. Os sistemas religiosos da terra vivem de tradição dos antigos da lei. E por seguir uma tradição dos antigos da lei, invalida o mandamento de Deus para seguir a tradição da lei antiga. Jesus Cristo disse: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, o seu coração está longe de mim, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas e preceitos dos homens. Irmãos, se Jesus Cristo estivesse pessoalmente no meio dos religiosos da terra hoje no século XXI, ele pregaria as mesmas palavras que ele pregou em Mateus 15, 6 a 20. E aquela outra pregação de João 10, 1 a 16. Se Paulo estivesse pessoalmente no meio dos religiosos da terra, hoje no século XXI, ele pregaria as mesmas palavras que ele pregou em 2 Coríntios 11, 1 a 15, 1 Timóteo 4, 1 e 2, 2 Timóteo 4, 1 a 5, 1 Timóteo 6, 3 a 16. Irmãos, quem está falando nesta mensagem é o Espírito dos profetas do Deus vivo. Vejam e ouçam o que o Espírito de Deus fala para vocês nesta mensagem. Nesta mensagem de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 3 a 16. Aqui quem fala é o Espírito do Deus vivo na boca do servo Paulo. Se alguém ensina alguma doutrina diversa e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade,
é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contenda de palavras, das quais nascem invejas, porfias, injúrias, suspeitas maliciosas, disputa de homens corruptos de entendimentos e privados da verdade, cuidando que a piedade é fonte de lucro. E de fato é grande fonte de lucro a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo e nada podemos daqui levar. Tendo, porém, o alimento e o vestuário, estejamos com isso contentes. Mas os que querem tornar-se ricos caem em laços e em tentação do maligno, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e na perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nesta cobiça alguns se desviaram da fé em Deus e em seu Filho Jesus Cristo, e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão, peleja a boa peleja da fé, apodera-te da vida eterna, para a qual foste chamado, tendo feito boa confissão diante de muitas testemunhas, diante de Deus, que todas as coisas vivificam, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão. Exorta-te a que guarde este mandamento sem mácula, irrepreensível, até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, em Cristo Jesus, aonde que estão os cristãos verdadeiros hoje no século XXI? Aonde estão os cristãos que estão tratando os mandamentos de Jesus Cristo aqui na terra? Paulo disse que nós guardasse até este mandamento sem mácula e irrepreensível até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual no seu tempo próprio manifestará o bem-aventurado e único soberano, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que ele só tem a imortalidade e habita em luz inacessível, a quem nenhum dos homens tem visto e nem pode ver, ao qual seja a honra e o poder, sempre eterno. Amém. Irmãos, aqui termina esse capítulo da carta de Paulo, capítulo 6, versículo 3, até o finalzinho. Então aqui eram os conselhos de Paulo. Irmãos, Paulo disse que se alguém ensinar alguma doutrina diversa, ou seja, doutrina contrária à de Jesus Cristo, as que Jesus Cristo não ensinou, esta pessoa é um soberbo e nada sabe. O apóstolo João disse que quem não concorda com a doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo, nem sequer nós podemos receber em nossa casa. Isso foi o que João pregou lá nas suas cartas. Se alguém viesse ter com eles e não trouxesse a doutrina de Jesus Cristo, não abrisse nem a porta para eles. Todo aquele que vai além do ensino de Jesus Cristo não tem Deus. Quem permanece nos ensinos de Cristo Jesus, este tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vier ter convosco e não traz o ensino de Jesus Cristo, não recebais em sua casa. Nem tampouco saudeis, porque quem saúda participa das suas más obras. É isto mesmo, é o que está escrito. João continua dizendo: olhai por vós mesmos, para que não percais o fruto do nosso trabalho. Todo aquele que vai além do ensino no e cru, irmão, que utilidade tem um sistema religioso aqui na Terra que não tem Deus? Um sistema religioso que não tem um sistema religioso.
Se não tem Deus, sai dela, povo meu. Segunda Coríntios 6, 14. Manda sai do meu Deus, separado, diz o Senhor. Então, nós, como a palavra de Deus, estamos dizendo, sai do seu religião. É a palavra. É a Bíblia a qual vocês chamam de palavra de Deus. Só a palavra de Deus da boca para fora. Para dentro, sai para criar recursos e pegar o lado e lançar na cabeça do povo aprender e encher o bolso de vocês, líderes religiosos da terra. Então, meus irmãos, meditem aí, vocês buscam a paz de Deus. 2 Coríntios 6, 14 a 18. Paulo aqui nos faz uma pergunta. Pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Que concórdia há entre Cristo e Belial? O que parte tem o fiel com o infiel? Que Cristo tem o santuário de Deus com os ídolos? Pois nós somos o santuário de Deus vivo. Como Deus diz, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que? Sai do meio deles e separai-os, diz o Senhor, e não toqueis coisa imunda. E eu vos receberei e eu serei para vós um pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor, Todo-Poderoso. Então, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, as Escrituras é bem clara e objetiva. Um sistema religioso que não tem o ensino de Jesus Cristo e dos seus apóstolos, a resposta é essa: sai do meio deles e separai-vos deles, porque eles não têm Deus e nem seu Filho Jesus Cristo. Um sistema religioso que não tem Deus, como o povo de Deus pode permanecer dentro de um sistema religioso aqui na terra que não tem Deus? Um sistema que não tem o ensino que é a doutrina de Jesus Cristo. Nenhum verdadeiro cristão pode permanecer ligado a um sistema religioso aqui na terra. 99% dos sistemas religiosos da terra não tem os ensinamentos de Jesus Cristo e dos seus apóstolos. Aonde está o ensino de Jesus Cristo num sistema religioso aqui na terra que tem a doutrina do dízimo? Jesus Cristo e seus apóstolos nunca ensinaram que quem não pagasse o dízimo estava roubando a Deus, ou sendo infiel a Deus aqui na terra. Estava roubando a Deus. 99% dos sistemas religiosos da terra tem a doutrina do dízimo, obrigatório para não roubar na terra. A nova aliança feita por nosso Senhor Jesus Cristo repreende todos os sistemas religiosos da terra que tem a doutrina do dízimo. Irmãos, sabe qual é o valor de um fiel dizimista dentro do sistema religioso? 10% do seu salário da sua renda. Este é o valor dele. Se ele não der os 10% do salário da sua renda, para o líder religioso ele não vale nada, não vale nem um prato furado. Está nas redes sociais. Para quem quiser ouvir o líder de um sistema religioso dizendo que o fiel da sua religião que não paga o dízimo, para ele não vale nem uma prata furada. Isso é, não vale nada. Essa é exatamente a doutrina de demônios que Paulo pregou na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 4, 2. Quando ele diz, o Espírito diz expressamente que em tempos futuros alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que
A mentira pregada nos sistemas religiosos da Terra, pelos líderes religiosos, é a mentira de pagar dízimo para não roubar a Deus aqui na Terra. Todos os líderes religiosos da Terra que pregam a doutrina do dízimo para não roubar a Deus, está com a consciência cauterizada e obedecendo a espíritos enganadores que pregam uma doutrina diabólica, doutrina de demônios. É óbvio que quem não pregar a doutrina de Jesus Cristo não tem Deus. Afirma as Escrituras, 1 Timóteo 6, 3 a 10, 2 João 1, 8 a 10. Todo aquele que não permanece na doutrina de Jesus Cristo não tem Deus e nem Jesus Cristo. João disse: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Sabemos que também que já veio o Filho de Deus e nos deu entendimento para conhecer a verdadeira. E nós estamos na verdade. Isso é, em seu Filho Jesus Cristo, esse é o verdadeiro. E guardai do Filho. E não permanece. Ano em que Deus revelou os falsos cristos e os falsos profetas que andam na terra, profetizando, esses falsos aquele que tem o ensino de Jesus Cristo e guarda os seus mandamentos até a sua vinda. Se Jesus Cristo ainda não veio, vamos guardar os seus mandamentos e ensinamentos até a sua vinda. Como vai ser a vinda de Jesus Cristo para todos aqueles que não guardaram os mandamentos e ensinamentos de Jesus Cristo aqui na terra? A resposta está nas Escrituras. Como vai ser a vinda de Jesus Cristo para todos os que não permaneceram no ensino de Jesus Cristo até a sua vida? O próprio Jesus Cristo advertiu os povos da terra quando ele esteve aqui nesta baixa terra. Veja o que Jesus Cristo falou em Mateus 7, 21 a 23. Mateus 25, 31 a 46, Lucas 13, 22 a 28. Naquele dia da sua vinda, para julgar os vivos e os mortos, ou seja, julgar todos os povos aqui da terra, ele vai separar os povos como o pastor separa os bodes das ovelhas. Os bodes ele vai colocar à sua esquerda, as ovelhas vai colocar à sua direita. Quem guardou os mandamentos até a sua vinda, vai ser colocado à sua direita. Quem não guardou os seus mandamentos até a sua vinda, vai ser colocado à sua esquerda. Todos os sistemas religiosos da terra que não guardaram os ensinos de Jesus Cristo aqui na terra até a sua vinda, ou seja, até a vinda de Jesus Cristo, todos vão ser chamados de malditos praticadores de iniquidades. Sabe o que vai ouvir de Jesus Cristo naquele dia os fiéis dizimistas? Não vos conheço, não sei de onde vocês são, apartai de mim.
dados. Veja Mateus 7, 22 e 23 e Mateus 25, 41 e 46. Lucas 13, 22 a 28. Meditem nestas palavras de Jesus Cristo. Ele mesmo disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão sem que se cumpra na terra. Estas palavras de Jesus Cristo não podem ser revogadas. Palavra de rei. Sim, sim, não, não. Irmãos, quem é que naquele dia vai dizer para Jesus Cristo: Senhor, nós pregamos em teu nome, nós fizemos muitas maravilhas em teu nome, nós expulsamos demônios em teu nome. E Jesus Cristo vai dizer para estes: não sei quem são vocês, não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos praticadores de iniquidade. Sabe quem vai ouvir estas palavras de Jesus Cristo naquele dia? Todos os sistemas religiosos da terra que não permaneceram nos ensinos de Jesus Cristo até a sua vinda. Irmãos, não vai adiantar naquele dia lamento. Aquele dia é dia de juízo. Aquele dia não é dia, irmão, de perdão. É dia de juízo. Não é dia de ninguém se arrepender. Porque o arrependimento tem que ser antes daquele dia. Enquanto Jesus Cristo não vem, ou seja, não volta, os sistemas religiosos da terra têm uma chance hoje a ouvir a voz dos atalaias de Deus na terra. A porta da graça ainda está aberta. Quando a porta da graça se fechar, não vai adiantar mais ninguém bater na porta pedindo para ela abrir, porque a porta, depois dela fechar, nunca mais se abrirá para ninguém entrar. Veja Lucas 13, 22 a 28. Palavra de Jesus Cristo, irmãos. Naquele dia vai haver choro e ranger de dentes, quando virem um povo que permaneceram nos ensinos de Jesus Cristo aqui na terra até a sua vinda. Estes vão ser chamados de bendito de meu Pai. E os que não permaneceram nos ensinos de Jesus Cristo até a sua vinda vão ser chamados de malditos praticadores de iniquidades. Irmãos, que ainda estão na fila dos malditos, saiam o mais rápido possível. Saia hoje ao ouvir esta mensagem do Atalaia de Deus. Não deixem para amanhã. Amanhã pode ser tarde demais. Irmãos, vocês sabiam que todos os fiéis dizimistas estão na fila dos malditos? É o que vocês acabaram de ouvir. Não duvidem em seu coração. Deus está avisando. Quem tem ouvido para ouvir, que ouçam. Deus falando pela boca dos seus atalaias na terra, hoje no século XXI, terceiro milênio. A nossa missão nos manda falar para os povos da terra. Ou que os povos da terra ouçam ou deixem de ouvir. Ai de mim, nós estamos avisando. E ai de mim se eu não avisar o que Deus tem mandado avisar. Ou que os povos da terra ouçam ou deixem de ouvir. Nós estamos avisando o grande perigo que está correndo os sistemas religiosos da terra hoje no século XXI. Qual a fila que vocês, que pertencem aos sistemas religiosos da terra, estão? A fila da bênção ou a fila da maldição? Não se esqueçam. Todos os fiéis dizimistas da terra estão na fila da maldição, longe da bênção, fora da fila da bênção. Aqui nós podemos aprender com as Escrituras. É que todos os fiéis dizimistas estão caídos da graça de Deus, caídos da graça de Cristo, separados da graça de Cristo. Sem sombra de dúvida, sem questionamento. Saia da fila da maldição
e venha para a filha da bênção. Saia da lei, da velha aliança e venha para a nova aliança, feita por nosso Senhor Jesus Cristo. Velha aliança, maldição. Nova aliança, bênção. Velha aliança, condenação. Nova aliança, salvação para todos que o aceitam Jesus Cristo como seu único salvador da sua vida. Qual o caminho que os religiosos vão escolher hoje? O caminho da velha aliança ou o caminho da nova aliança? Diz Deus para os ouvintes da nossa mensagem hoje. Hoje eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição. Escolha o que vocês quiserem. Vocês têm livre escolha para escolherem. Eu estou colocando diante de vocês a bênção e a maldição. Velha aliança, maldição. Nova aliança, bênção e salvação. O que vocês vão escolher hoje? Pergunta Deus para os ouvintes da nossa mensagem. O que vocês vão escolher hoje? A bênção ou a maldição? Bênção, vida. Maldição, morte. Estamos limpos do sangue de todos que ouviram a nossa mensagem e não deu crédito. Ai de mim se eu não disser a verdade que eu ouvi, ai de mim se eu me calar quando Deus manda falar. Era tudo o que Deus tinha para avisar para todos os sistemas religiosos da Terra no século XXI, terceiro milênio, pela boca do seu atalaia da última hora, antes do toque da última trombeta. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, mas sim um Deus de paz, como em todas as igrejas dos santos. Somos a atalaia da última hora, de volta para a original. Este é o conselho, é a palavra. Deus em Cristo seja louvado para todo sempre. Amém.